Queridos irmãos, abram suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Chegamos na metade agora do capítulo 11, não é? Essa carta que tanto tem nos ensinado, tanto tem nos abençoado, né? Que tem exortado a igreja. Quem aqui está acompanhando desde o início, levanta a mão para a gente ver. Amém, irmãos. Cada quarta-feira um aprendizado, não é verdade? Louvado seja o nome do nosso Deus. Daqui a pouquinho a gente está acabando Coríntios, né? Acho que mais umas 2 quartas-feiras nós vamos estar encerrando, né? Mais um aprendizado da palavra do Senhor. Mas hoje eu quero ler com você no capítulo 11, do versículo 16 até o versículo 30. 2 Coríntios 11, do 16 ao 30. Vamos ler então a preciosa palavra de Deus, e eu peço sua atenção pelos próximos minutos, e que você diga: Senhor, fale comigo, através da tua palavra hoje à noite. Leamos então a palavra de Deus, que diz assim: outra vez digo, ninguém me julgue insensato, mas se assim pensais, recebei-me como insensato mesmo, para que eu também me glorie um pouco. O que digo, não digo segundo o Senhor, mas como por insensatez, nesta confiança de gloriar-me. Desde que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque, sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Pois se alguém vos escraviza, se alguém vos devora, se alguém vos defrauda, se alguém se ensoberbece, se alguém vos fere no rosto, vós o suportais. Falo com vergonha, como se nós fôssemos fracos. Mas naquilo em que alguém se faz ousado, com insensatez, falo, também eu sou ousado. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em prisões muito mais, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. Dos judeus 5 vezes recebi 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha raça, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalho e fadiga, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me abrase? Se é preciso gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Até aí, irmãos, vamos orar, vamos pedir a orientação do Espírito de Deus para essa palavra nessa noite. Pai, te louvamos pela porção da tua palavra que foi lida, ó Deus, porque nela contém verdades e exortações que servem para o nosso coração. E nós te pedimos que através do teu Espírito, Pai, o Senhor nos mostre, nos revele, cativa nosso coração, nossa mente agora, para entender as verdades aqui contidas. Perdoa nossos pecados e nossas falhas e nos dá agora, Senhor, o conhecimento da tua palavra. Produz frutos no nosso coração, Senhor, nessa noite, que saiamos daqui fortalecidos em ti, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos,
Muitas vezes, quando a gente lê o texto assim partido, a gente fica meio sem entender muito, né, o que é que Paulo está dizendo. Fica difícil a gente contextualizar, não é? Mas ficou muito claro que ele está falando aqui, não é, de todo o sofrimento dele ao longo do seu ministério, não é, das suas viagens missionárias. E percebam, irmãos, para que vocês possam entender, o apóstolo Paulo agora, ele está fazendo questão de mostrar o quanto que ele sofreu por causa do evangelho para a igreja de Corinto. Essa igreja que amava o apóstolo Paulo, que tinha uma boa relação com ele, mas que com o tempo foi dando espaço a falsos apóstolos, a falsos líderes que batiam no peito e diziam assim: olha, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou bom na filosofia grega, eu fui governador de tal província, não é? Eu tenho títulos, eu tenho status. Eram pessoas que se orgulhavam de si mesmo. E aí você percebe que Paulo meio que se colocando como em contraponto a eles, se colocando como um contraste a eles, Paulo não faz igual. Paulo fala das suas fraquezas. Esses falsos apóstolos, eles batiam no peito e se orgulhavam das suas retóricas, da sua eloquência, do conhecimento, da cultura romana. Eles eram cheios de si mesmos. E eles faziam questão, né, de falar abertamente. Eles gostavam de ser admirados. Porém, eles criticavam o apóstolo Paulo, não é? Eles criticavam e diziam: será que ele é apóstolo mesmo? Vocês devem duvidar. Olha, nós temos uma boa eloquência, nós falamos bem, não é? Nós temos firmeza, nós temos fundamento naquilo que falamos. Agora esse aí, ele vive sofrendo, né? Ele vive aí capengando, nem boa aparência tem. Esses falsos apóstolos, eles estavam a todo momento, irmãos, falando mal do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. E Paulo está aqui dizendo assim: tudo bem, não é? Tudo bem que eles falem mal, eles gostam de falar de suas virtudes, eles gostam de falar, não é, de suas vantagens, mas eu vou falar de algo que eu vivi. E Paulo faz meio que um contraponto, né? Quase que dizendo assim: olha, vocês se gloriam dessas coisas, mas eu me glorio dos meus sofrimentos por causa do evangelho de Cristo. Vocês estão se gloriando pelo aquilo que vocês conseguiram ser aqui neste mundo, mas eu me glorio por uma causa maior. Sabe, irmãos, e é isso que a gente vai ver aí, não é? Do versículo 16 até o versículo 23. Perceba, do versículo 16 até o versículo 23, Paulo está se referindo a esses falsos apóstolos. Deixe-me ver aqui, que eu acabei escapando aqui a Bíblia. Ok. Veja o versículo 16, ele diz: faço questão de repetir, ninguém me considera insensato, mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Veja, eu estou lendo agora na versão NVI, ele diz: ao ostentar esse orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas segundo o insensato. É como se Paulo estivesse sendo meio irônico. Paulo está dizendo assim: esse povo está falando de si, eu vou falar um pouquinho de mim também. Só que eu vou falar ao contrário. Eu vou falar de maneira inversa. Eles falam das vantagens, e eu vou falar dos sofrimentos. Eu vou falar, vamos dizer assim, a parte ruim do currículo. Para aquele povo, naquele tempo, para a cultura romana, era tudo que eles detestavam, né? Paulo faz uma relação aqui de tudo que eles reprovavam, de tudo que eles desqualificavam de alguma forma. Veja, Paulo fala que foi apedrejado, Paulo fala que sofreu açoites, Paulo fala que sofreu naufrágio, Paulo fala que passou por uma série de situações que para aquele povo era tipo algo contraditório. Sabe, é como se Paulo estivesse sendo irônico, entende? Paulo está sendo irônico, dizendo assim: olha, eles falam de vantagens e eu vou falar das desvantagens. Eu vou falar de propósito, eu vou falar das desvantagens, eu vou falar do meu sofrimento. Sabe por quê? Porque é nesses sofrimentos que eu me orgulho. É nesses sofrimentos que eu me glorio. Você está me entendendo? Perceba, irmãos, o apóstolo Paulo, então, ele de maneira irônica faz o caminho inverso
Sabe, ele mostra seu currículo ao contrário. Ele gloria-se naquilo que seria motivo de vergonha, naquilo que seria motivo de fraqueza, naquilo que seria motivo de reprovação para aquela cultura. E eu fico pensando, meu Deus, não é? Que consciência é essa do apóstolo Paulo? Não é? Que mentalidade é essa? Sabe, irmãos, porque Paulo está falando aqui que ele gloria-se no sofrimento por amor ao Evangelho. E a primeira impressão que dá é: será que Paulo gostava de sofrer? E eu pergunto, quem é que gosta de sofrer? Veja que ele faz uma lista das piores coisas que ele viveu. E ele diz assim: se eu tenho um motivo para me gloriar, eu me glorio nisso. Eu me glorio no sofrimento, eu me glorio na dor. Mas não numa dor qualquer, mas na dor por causa do Evangelho de Cristo. E veja, irmãos, o quanto que nós temos que aprender, né, com o apóstolo Paulo. Sabe, o apóstolo Paulo, ele tinha uma consciência acima de qualquer coisa, de que Cristo estava com ele em toda e qualquer circunstância. Ele tinha a consciência de que os seus sofrimentos, as suas dores, não detinham a obra de Cristo na sua vida. Ele tinha com consciência de que toda perseguição que ele sofreu, tentativa de apedrejamento, naufrágio, perceba, Paulo tinha consciência de que tudo que ele estava vivendo, prisões, difamações, calúnias, era algo que não aprisionava o propósito de Deus para a sua vida. E aí eu lembro de um autor chamado Viktor Frankl. Ele é um psicanalista vienense e ele escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido. E ele diz o seguinte, abre aspas: inerente ao sofrimento humano, há uma conquista, que é uma conquista interior, a liberdade espiritual do ser humano, a qual não se pode tirar. Permite-lhe até o último suspiro configurar sua vida de modo que tenha sentido. Veja, esse autor está dizendo o seguinte, olha, tem algo que a dor, que o sofrimento, que a perseguição não pode tirar. É a sua liberdade interior de decidir estar em paz. É a sua liberdade interior de, apesar das circunstâncias, decidir encontrar um sentido para a sua vida. E foi isso que Paulo encontrou. Paulo sabia que o sentido da sua vida era pregar o Evangelho. Colocavam Paulo numa prisão, mas ele dizia assim: a palavra de Deus não está presa. Entende? Paulo entendia que nada nesse mundo, nada poderia deter a obra de Cristo, o sentido o qual a vida dele foi traçado, no qual a vida dele foi traçada para realizar. Percebe, irmãos, que coisa maravilhosa é que ele não deixa que as coisas ao seu redor tirem dele essa convicção interior da obra de Cristo dentro dele. E ele fala de toda a sua trajetória de sofrimento com orgulho. Ele fala com orgulho, veja o que é que ele diz no versículo 30, no final deste capítulo, no versículo 30, ele diz assim: se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram minha... Vamos ler de novo? Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha... Paulo sabia, irmãos, que sofrer por causa do Evangelho era uma marca de um verdadeiro cristão. O sofrimento por causa do Evangelho é a marca de um verdadeiro apóstolo. E não aquilo que ele consegue acumular, e não aquilo que ele consegue com suas próprias mãos. Não é status, não é posição social. Sabe, irmãos, Paulo está dizendo assim: olha, vocês se orgulham disso,
e eu me orgulho das minhas fraquezas. Veja que mentalidade, que consciência profunda de quem ele era, da sua identidade, de um homem que não deixou com que o sofrimento roubasse dele a convicção daquilo que Deus tinha para a vida dele. E a primeira lição que eu digo para você hoje à noite é que a marca de um verdadeiro apóstolo ou cristão não são suas realizações pessoais, mas o sofrimento por causa do Evangelho. Paulo está se orgulhando das suas fraquezas, mostrando que no reino de Deus a lógica é invertida. Quanto mais somos fracos, aí é que somos fortes. Quanto mais estamos em sofrimento, mais humanos nos tornamos, mais próximos de Deus estamos. Percebe, irmãos, essa consciência que Paulo quer mostrar ali para os coríntios? Ele está dizendo assim: esse povo está se orgulhando aí do que eles são autoridades, são mestres da filosofia grega, tem cargos públicos, tem destaque, se vestem bem. Eu não. Sabe o que é que eu tenho? É sofrimento mesmo. É sofrimento, mas é nisso que eu me glorio. Sabe, irmãos, a percepção de Paulo sobre a verdadeira natureza dos sofrimentos capacitava para vê-los como razões para se alegrar. Ele sabia que por meio dos seus sofrimentos o poder de Cristo estava trabalhando. Por meio da sua dor, o poder de Cristo na sua vida estava atuando. E ele diz: quando sou fraco, aí é que sou forte. Sabe, irmãos, quando as dificuldades da nossa vida destroem a nossa autoconfiança, quando os dias maus batem à nossa porta, nós precisamos confiar mais em Cristo. E são nesses dias que Deus nos dá mais força do que aquilo que a gente precisa. São nesses dias que nós descobrimos que somos mais fortes do que o que imaginávamos ser. São nesses dias que Deus revela o seu poder em nós. São nos dias de tristeza, são nos dias maus que nós percebemos a mão de Deus agindo diretamente na nossa vida. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Sabe, irmãos, é muito interessante, sabe, porque uma transformação maravilhosa ocorre em quem se converte a Cristo. Veja, tornando-se filho e herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Mas essa herança em Cristo que recebemos envolve também o compartilhar do seu sofrimento. Cristo sofreu, nós também sofremos. Cristo padeceu, nós também padecemos. Porém, são nesses dias, como eu disse, que nós percebemos de maneira mais nítida o cuidado de Deus por nós. Quem aqui já foi socorrido por Deus num dia difícil? Amém? E é quando a gente experimenta Deus de pertinho e a gente diz assim: Deus me socorreu, foi Deus, não tinha condição, foi Deus que fez aquilo. Não foi eu já tinha tentado várias vezes, não consegui, mas agora foi Deus. É no momento da impossibilidade, como foi dito aqui, que nós podemos ver a potente mão de Deus agindo de maneira nítida e clara nas nossas vidas. Paulo está convicto de que sua verdadeira identidade consiste no seu relacionamento de amor por causa do Evangelho de Cristo. Sabe, aqueles falsos apóstolos, eles orgulhavam-se de si mesmos, e a sua identidade era baseada nos status da cultura romana. E Paulo está dizendo assim: não, a minha identidade, ela é baseada no meu relacionamento de amor por causa do Evangelho de Cristo. Paulo entendeu aquilo que está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 2, que diz: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações,
sabendo que a aprovação da vossa fé produz a perseverança. E a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Queridos, é difícil a gente entender esse versículo, porque ninguém gosta de sofrer, não é verdade? Ninguém gosta de sofrer. Mas Tiago está dizendo assim: tenha motivo de grande gozo o dia que estiverem sofrendo. Sabe por quê, irmãos? É na dor que nós aprendemos. É na dor que nós somos moldados. É na dor que nós somos transformados, até nos tornarmos obra perfeita, até estarmos aptos a desenvolver aquilo que Deus tem para a nossa vida. É na dor que Deus vai tirando coisas profundas da nossa alma, profundas do nosso coração, orgulhos e vaidades e coisas que não fazem sentido. São nos dias difíceis que a gente descobre que não vale a pena e a gente vai se tornando uma pessoa melhor. Você entende essa palavra? E aí você percebe que Paulo faz então uma lista, não é? Se você percebe aí, veja aí a partir do versículo 24, não é? Paulo faz uma lista de coisas. Ele diz: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Veja, irmãos, não é qualquer sofrimento, não é qualquer coisa não é qualquer aperreio não. Veja, 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado. Você vai ver todos esses relatos aqui, essas histórias no livro de Atos. Se você for ler o livro de Atos, você vai perceber nas viagens de missionários de Paulo, onde ele chegava, o povo queria pegar ele. Sabe, Paulo levava a palavra de Deus, Paulo levava a mensagem de Cristo, e aquilo ia de encontro com a cultura daquele povo, muitas vezes. Tirava de alguns vantagens. Paulo passava e libertava pessoas que estavam doentes pelo caminho. Aquela jovem possessa, né, que era usada para fins de adivinhação. E Paulo passa e repreende, não é, o inimigo que está nela, e gera toda uma comoção. Veja, é muita coisa acontecendo, por exemplo, lá em Filipos, na cidade de Listra, é muita coisa acontecendo, as pessoas correndo atrás de Paulo para pegar ele, para apedrejar ele, por causa do amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Lá em Atos nós vamos ver que Paulo sofreu um naufrágio, irmãos. Chega na ilha de Malta, picado por uma cobra. Meu Deus, quanta coisa, né? Chega, a gente fica constrangido, não é verdade, irmãos? Ele diz: passei, versículo 25, 1 noite e um dia exposto à fúria do mar. Versículo 26, estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Muitas vezes Paulo era preso, jogado em celas frias, insalubres, sujas, mas ele estava ali, convicto de que não tinha saído do propósito de Deus para a sua vida. Ele não deixava que nada tirasse dele essa convicção. Versículo 28, ele diz assim: além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Veja, Paulo ainda tinha espaço no seu coração para se compadecer da dor dos irmãos. Mesmo sofrendo tudo isso que ele relata nos versículos anteriores, Paulo ainda aqui demonstra empatia. E empatia quer dizer assim, sentir o que o outro sente, se colocar no lugar do outro.
Paulo ainda se preocupava com aqueles irmãos que eram fracos na fé. Veja, irmãos, que espiritualidade extraordinária que Paulo tinha. Veja que coisa extraordinária. Paulo, ele ainda demonstra confiança na soberania de Deus sobre sua vida. E ele não deixava de amar e simpatizar com outros que estavam sofrendo. Apesar do seu sofrimento, ele ainda se preocupava com o sofrimento do outro. Sabe? E quanto nós aprendemos aqui, não é verdade, irmãos? Quanto que nós aprendemos aqui? Ele estava preocupado com aqueles irmãos mais frágeis das igrejas. Ainda havia espaço no seu coração para amar. Ele diz: sofro uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Aí veja o que ele diz no versículo 29, não é? O conceito de empatia aqui. Ele diz: quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro? Está vendo? É ele sentindo a dor do outro. E aí no versículo 30 ele fecha dizendo assim: se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Eu quero concluir essa palavra extraindo 3 lições para a nossa vida hoje à noite. A primeira delas é que Deus é absolutamente soberano sobre todo e qualquer sofrimento que estejamos passando. Deus é absolutamente soberano sobre todo e qualquer sofrimento que estejamos passando. Mesmo quando enfrentamos os dias maus, dias de dores, quando sentimos que as nossas forças estão se acabando, continuamos, irmãos, pertencendo ao Senhor. Mas muitas vezes nós não entendemos isso. Pensamos que a perseguição não faz parte da vida. Pensamos que quando aceitamos Jesus não vamos mais sofrer. E nos iludimos. E muitas vezes nos relacionamos com o Senhor buscando apenas por bênçãos e bênçãos materiais. Porém, aquele que é o verdadeiro cristão, que conhece os fundamentos da igreja de Cristo, da noiva do Cordeiro, sabe que a história é outra. Sabe que andar com Cristo não é uma colônia de férias. Andar com Cristo não é fácil. Sofremos, sim. Enfrentamos perseguições, lutas, tribulações, sim. Mas, irmãos, mesmo diante de tudo isso, verdadeiramente, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O próprio Jesus, que não tinha cometido um pecado sequer, sofreu mais do que o que podemos imaginar. O soberano Deus se humilhou, o Criador tomou a forma de criatura. Jesus Cristo se tornou servo. Aquele que veio para servir, serviu a todos, foi à cruz, sofreu blasfêmias, escárnio, rejeição, enfim, desceu ao nível mais baixo, tendo a morte de cruz. Mas a recompensa foi maior e mais sublime. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, o nome do Senhor. Sabe, irmãos, eu olho para a vida de Jó. E Jó é o exemplo, né, de que servir a Deus muitas vezes implica em se encontrar em situações difíceis. Jó era um homem íntegro, sim ou não? Era um homem reto, sim, na verdade. Mas Deus permitiu que o sofrimento chegasse até a vida de Jó. E naquele momento mais difícil da sua vida, a sua esposa diz assim: abandona esse teu Deus, Jó, e morre. Olha o que ele fez contigo.
abandona esse teu Deus e morre. Ela desiste.